Bom, pessoal, então vamos conversar mais um pouquinho sobre engenharia reversa, né? No vídeo anterior, eu conversei um pouquinho sobre engenharia reversa, na questão da gente ter, então, um modelo lógico, né? Um modelo de implementação, e fazer engenharia reversa desse modelo para um modelo conceitual. Então, transformar num diagrama entidade-relacionamento, por exemplo, tá? Agora a gente vai falar de uma outra engenharia reversa, que é a engenharia reversa de arquivos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo lógico de um banco de dados não relacional. Então, é a gente transformar algo, por exemplo, um banco de dados não relacional, um arquivo, em um modelo lógico relacional. Então, o nosso objetivo nessa engenharia reversa de arquivos é transformar em um modelo lógico relacional, diferente do vídeo anterior, que a ideia era transformar um modelo conceitual, né? Por exemplo, um ER. Então, permite engenharia reversa de qualquer conjunto de dados para os quais se disponha de uma descrição. A gente pode ter um documento, um arquivo manual, um arquivo convencional em computador, ou bancos de dados que não sejam relacionais, tá? Então, eu posso, por exemplo, pegar uma nota fiscal, um documento físico, um papel, um relatório, que seja um papel, um documento físico, e eu posso transformar aquele documento físico em um modelo lógico relacional, tá? Essa é a ideia desse vídeo que eu vou trabalhar com vocês. Bom, então, para a gente poder fazer esse tipo de transformação, esse tipo de engenharia reversa, no decorrer dessa semana a gente vai utilizar uma técnica que se chama de normalização, tá? Então, é uma técnica que ela vai nos ajudar a eliminar redundância de dados dos arquivos, por exemplo. Então, a gente vai partir de algum arquivo, de algum SGBD que não seja relacional, de algum documento, e vai fazer a engenharia reversa disso, até um modelo lógico relacional, e até o DER, como eu vou agora mostrar para vocês. Então, Bom, uma coisa que é bem importante a gente falar quando a gente fala de engenharia reversa de arquivos é que a importância da gente ter esses modelos conceituais, da gente ter esses modelos, da gente ter documentação, por exemplo, no nosso sistema, tá? Então, aqui ele fala um pouquinho sobre sistemas de informação de hoje. Então, existem muitos sistemas de informação que são muito utilizados ainda hoje e que foram desenvolvidos sem usar um banco de dados relacional, tá? Então, daqui a pouco a gente vai precisar transformar esses bancos de dados em um banco de dados relacional. E para isso a gente vai precisar fazer uma engenharia reversa para trazer esse banco para um modelo, né, como ele coloca aqui, como um modelo lógico relacional, né? Então eu tenho um SGBD não relacional. A partir da normalização, eu consigo converter isso para um modelo lógico relacional para mim poder, então, melhorar, trabalhar em cima desse novo banco, desse novo sistema, tá? E também, aqui o autor fala, quando eu digo ele fala, o autor fala, é porque tanto naquele vídeo anterior como no vídeo anterior eu esqueci de dizer, então até já, né, esclarecendo para vocês, eu utilizo aquele livro que a gente trabalhou, que eu sempre fui utilizando como referência, que é o livro do Carlos Alberto Reuser, tá? Que é um livro de base. Então, todas essas informações que eu trago, nesse momento, né, principalmente, são de autoria dele. Inclusive, nas referências eu coloco ali qual o capítulo que eu estou tratando, caso alguém tenha o livro, mas eu tento também colocar os slides como um material de consulta também para vocês, tá? Bom, aqui também o autor fala que é banco de dados relacionais que não possuem documentos na forma de um modelo conceitual. Então, isso é muito comum, né? Existir o banco, mas a gente não tem modelos para esse banco. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse banco de dados e fazer a engenharia reversa desse banco de dados até ter um modelo lógico relacional, tá? Bom,
O autor traz também a questão, por que é importante, qual é a validade, vamos dizer assim, né? O que é importante no modelo conceitual, por que é importante ter um modelo conceitual, né? Então, uma das questões é a manutenção rotineira de um software. Então, um software a gente sabe que ele vai precisar de uma constante observação, uma atualização, discussão. Sempre terão, né, situações para a gente poder melhorar no sistema, enfim. E quando a gente tem um modelo conceitual, visualizar isso dentro de uma equipe, dentro de um grupo de trabalho, é muito mais fácil, né? Para que, por exemplo, uma pessoa está começando a trabalhar na empresa, ela não conhece nada daquele sistema, quando ela se defronta com um modelo conceitual, ela consegue visualizar de uma forma mais rápida, né? Compreender de uma forma mais rápida o que é aquele banco, sobre o que trata aquele banco, né? Então, aqui ele fala da manutenção, que é a manutenção que a gente tem que normalmente estar sempre fazendo, né? A documentação abstrata durante as discussões entre os usuários, então, vem de encontro disso que eu já falei, né? Os usuários, analistas, os programadores discutindo algo sobre aquele sistema, uma documentação abstrata como um modelo conceitual, ela facilita a discussão, tá? Pessoas que não conhecem o sistema podem aprender mais rapidamente, então esse exemplo que eu dei de um funcionário que ele entra para a empresa e ele ainda não conhece, ele vendo esse modelo ele pode aprender mais rápido, né, como o próprio autor coloca. Migração do banco de dados para uma nova plataforma, então quando eu tenho uma documentação é mais fácil também de fazer essa migração, né, porque eu vou ter todos os dados, eu vou ter todas as informações ali. Já tenho o meu projeto pronto para poder fazer essa migração. Então, o modelo conceitual, ele se torna, ele é uma parte do ciclo de vida do software. Desenvolver esse modelo conceitual é uma parte do ciclo de vida do desenvolvimento do software muito importante, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é essas questões de engenharia reversa, que a gente trabalhou no outro vídeo, que eu posso ter um modelo, transformar em outro, tenho outro, transformo em outro modelo e assim sucessivamente, tá? Sempre tentando trazer mais informação, trazer mais até mesmo documentação para o meu sistema. Embora hoje a gente tenha na questão das metodologias ágeis a ideia de que a documentação ela é menos, mas eu não sei, acho que vocês viram um pouquinho sobre isso, a gente tem que ver menos, a gente tem que ter menos, mas a gente tem que ter documentação. Inclusive por causa dessas questões que tem nesse slide, né, que são as discussões entre os usuários, a manutenção do software, né, aprender mais rapidamente sobre aquele software, enfim. Bom, aqui então, como é que a gente faz uma visão geral, como é que seria o passo a passo, vamos dizer assim, de fazer esse processo de engenharia reversa de um arquivo? Então, a primeira coisa é obter uma descrição independente do tipo de arquivo que está sendo utilizado. Então, descrever o que é aquele arquivo, né, que a gente está lendo, o que a gente está vendo, a gente tem que descrever sobre aquilo. E criar um esquema de uma tabela não normalizada, tá? Isso vai passar por esse processo de normalização, que eu disse para vocês que a gente vai trabalhar na sequência. A partir desse processo de normalização, a gente obtém esse modelo relacional. E nesse modelo relacional, como vocês já sabem, a gente tem a descrição de todas as tabelas que são correspondentes ao arquivo que a gente está fazendo a engenharia reversa, tá? Então, vamos supor, vou pegar o exemplo da nota fiscal. Lá eu tenho uma nota fiscal. Daquela nota fiscal, eu faço uma descrição independente dela e crio esse esquema de tabela não normalizada, que a gente vai aprender isso na sequência, tá? Essa tabela não normalizada, ela vai passando por várias regras, podemos dizer assim, até se transformar em um modelo relacional. Aqui tem uma imagenzinha que o próprio autor traz no livro, que ele fala, eu já mostrei algumas imagens semelhantes dessas para vocês, que ele fala desse fluxo de como que as coisas acontecem. Então, começando de baixo para cima, a gente tem aqui, ó, dois arquivos, né, descrição de arquivos, de dois arquivos diferentes, no caso.
A partir da descrição desses arquivos, a gente cria essa representação com uma tabela não normalizada, né, ou não aninhada também, ou aninhada. Depois a gente passa para um modelo relacional não normalizado, tá? E aí depois pela normalização. Na normalização a gente tem várias etapas, como eu já disse, a gente vai trabalhar isso na sequência, mas para vocês terem essa ideia inicial. Desse modelo relacional normalizado, né, que passou, que cumpriu todas as etapas da normalização, a gente integra esse modelo e transforma num modelo relacional integrado, tá? Então, na sequência transforma em um ER, né, e assim sucessivamente. Bom, quando lá no início eu falei para vocês que a gente poderia pegar então um SGBD não relacional e transformar ele num modelo relacional integrado. Como se mais ou menos cada arquivo desses pudesse ser uma ou várias tabelas. Então, a partir dessas tabelas, a gente vai conseguir integrar elas e transformar em um modelo ER, tá? Transformar em um modelo relacional integrado. Bom, então engenharia reversa e arquivos de normalização, os passos aqui, tem alguns passos que a gente pode percorrer. Então, a identificação da construção do R correspondente a cada tabela, tá? Então, eu poderia pegar para cada tabela visualizada, construir um R, definir os relacionamentos, definir os atributos, definir os identificadores. Bom, agora todos esses nomezinhos e esses passos, eles já são conhecidos por vocês, né? O que eu estou comentando aqui é sobre a gente fazer um passo inverso. Antes a gente construiu os relacionamentos, tipo, a partir de algo que a gente, de uma ideia, por exemplo, nos exercícios, no nosso projeto final. E aqui a gente já vai ter um documento, já vai ter um outro banco de dados, por exemplo, e a gente tem que fazer essas identificações e definições, né, com coisas que agora já são conhecidas para nós. Então, qual que é o objetivo do processo de normalização? É reagrupar informações de forma a eliminar redundância de dados que possam existir nos arquivos, tá? Bom, na nossa primeira disciplina de banco de dados, eu tentei não ser tão criteriosa e exigente em detalhes, assim, em questão, vamos supor, de performance de banco de dados. Mas agora a gente já tem que começar a ser bem mais rigoroso com essas questões, tá? Então, quando ele fala de eliminar redundâncias de dados, significa que eu não posso ter, por exemplo, o mesmo tipo de informação numa tabela ou em outra tabela, tá? Dados duplicados, por exemplo, né? A mesma informação guardada em duas tabelas diferentes, tá? Então, a partir de agora, trabalhando com a normalização, eu acho que um dos objetivos principais é nós começarmos a perceber essas questões que são a base de um banco de dados relacional, tá? Para que o nosso banco de dados, então, agora ele cumpra realmente o papel, né, de um bom banco de dados, de um banco de dados que cumpra, que tenha a eficiência, por exemplo, na questão da performance dele, que ele seja um banco de dados rápido. Ninguém gosta de ficar esperando uma informação aparecer na tela, né? Então, a gente tem que começar agora a seguir regras e observar. Então, como eu disse, na disciplina de banco de dados 1, muitas coisas eu deixava ir passando, porque eu sabia que ia chegar esse momento que a gente ia começar a organizar. Eu me preocupava mais com que vocês compreendessem a lógica ali de todo o processo. E agora a gente começa a observar mais essas questões, tá? Então, analisando tabela a tabela para ver essa questão da redundância. Bom, reagrupar informações de forma que permita a obtenção de um modelo ER. Aqui ele está falando de um outro passo da normalização. Uma vez normalizados todos os arquivos, os diferentes esquemas obtidos pela normalização são integrados, como foi apresentado aqui, né, nesse desenhozinho. A integração de todos os modelos. Bom, então, sobre a normalização, a gente tem, então, um esquema de um arquivo ou um documento. Então, eu vou ter, ou, por exemplo, vou repetir lá a questão da nota fiscal, né, qualquer outro documento.
eu vou ter ou por exemplo, um relatório que a empresa de vocês produza, né, um relatório, por exemplo, manual, e aí vocês querem desenvolver um banco de dados daquele relatório. Isso a gente vê muito e se usa muito quando vocês fazem um levantamento de requisitos, e nesse levantamento de requisitos, vocês estão lá observando o processo da empresa e começam a perceber documentos que aquela empresa utiliza, manuais, por exemplo, né, que eles escrevem a lápis e caneta mesmo, então, ou cadernos com anotações. Esses documentos, esses arquivos, a gente pode então normalizar eles e transformar isso num esquema relacional normalizado, né, como está aqui, tá? Então, esquema de arquivo, a gente vai fazer uma representação não aninhada. Essas coisas eu estou passando para vocês já irem identificando, né, que a gente vai ver cada uma dessas questões na sequência. E aqui a gente vai fazer a passagem para a primeira forma normal, para a segunda, para a terceira e para a quarta. É como se a gente fosse identificando, colocando regras nessas tabelas para deixar elas o mais corretas possíveis, tá? Até chegar em um esquema relacional normalizado. Aqui a gente tem um exemplo. Então, é um exemplo de um relatório, né? Um relatório de alocação a projeto. Eu tenho o código do projeto, o tipo dele e a descrição desse projeto. E nessa parte, né, aqui vai sempre repetindo, e nessa parte a gente tem o empregado que participa daquele projeto, o nome dele, a categoria funcional dele, então qual é o código da categoria que ele né, participa dentro daquela empresa, o código do salário dele, a data que ele está iniciando naquele projeto e o tempo que ele tem alocado àquele projeto. Tá? Então aqui a gente tem esse projeto que é sistema de estoque, a gente tem esse projeto que é sistema de RH. Então isso é um documento. Quando lá no início eu dizia para vocês, a gente vai pegar um documento e vai transformar esse documento num modelo lógico relacional, esse é um exemplo. Até então eu estava só falando e vocês tentando imaginar. E agora então eu trago um exemplo de um documento para vocês, tá? Bom, aqui a gente tem uma representação daquela tabela, daquele documento. Eu vou transformar ele numa tabela não normalizada. Então, o primeiro passo para a engenharia reversa é esse, é transformar a descrição de um documento, é transformar esse documento ou um arquivo, né, aquele que vai ser relacionado, em um esquema de uma tabela relacional. Então, eu transformo ele no esqueminha de uma tabela que a gente já está acostumado, conforme a gente trabalhou. Então, eu tenho essa coluna, que seria o código do projeto, eu tenho uma coluna de tipo, eu tenho uma coluna de descrição, e aqui eu tenho os empregados, né, com os dados de todos os empregados que participam de cada um dos projetos. Então, eu tenho uma tabela não normalizada ou uma tabela não primeira forma normal. O que essa tabela tem? Ela possui uma ou mais tabelas aninhadas, que a gente chama, tá? Aninhadas é quando a gente tem um grupo repetido ou coluna multivalorada ou coluna não atômica. Significa a mesma coisa, tá? Então, eu tenho essas tabelas aninhadas, eu tenho essas tabelas dentro de tabelas, tá? Ou seja, eu tenho para cada projeto, eu tenho vários empregados, né? Então, o multivalor, o multivalorado, que a gente já trabalhou lá nos nossos, quando trabalhava com os atributos. Então, antes, muitos de vocês, algumas coisas não pegaram naquela disciplina de banco de dados 1. Então, agora é a hora que a gente vai começar ou a entender mesmo o porquê daquele nome, né? Ou quem não entendeu, ou quem já entendeu vai poder visualizar melhor. Então, a ideia é a gente começar a ter essas percepções. Então, por exemplo, eu tenho projeto, eu poderia ter lá no meu R projeto e um campo multivalorado, né, para empregado. Que eu posso ter vários empregados, um 0 ou N, né, ou 1 ou N. Então, aqui,
né, é essa questão das tabelas aninhadas. A abreviatura dela é esse N com tiozinho e N aqui. Então, eu tenho um arquivo e eu transformo esse arquivo em uma tabela não normalizada. Aqui eu coloquei os 3 exemplos, né, para vocês visualizarem o meu arquivo, a descrição do meu arquivo, a minha tabela não aninhada e aqui uma outra forma de representação da minha tabela não aninhada, bem próximo daquilo que a gente já trabalhou. Então, eu tenho, por exemplo, né, seria uma tabela projeto, abro parênteses e fecho lá no final. Eu tenho os campos que são de projeto e aqui eu tenho uma tabela que a gente chama de tabela aninhada a essa tabela, tá? Bom, mais algumas questõezinhas que a gente pode comentar também sobre isso, é as questões de anomalias de atualização. Então, anomalias são problemas, né, que ocorrem em um banco de dados quando ele não é em um banco de dados, quando ele não foi bem planejado, ou ele não segue as regras de normalização, tá? Aqui o autor coloca, né, geralmente ocorre quando a gente tem excesso de dados armazenados em uma mesma tabela. Muitos dados em uma mesma tabela que poderiam estar, por exemplo, em outras tabelas, né? São causadas pelas dependências parciais e transitivas. Essas dependências parciais e transitivas são regras que a gente vai trabalhar quando vocês ouvirem, né, verem os vídeos sobre formas normais. E as anomalias são classificadas em inserção, exclusão e modificação. Anomalia de inclusão é quando não deve ser possível adicionar um dado a não ser que outro esteja disponível. Por exemplo, não deve ser permitido cadastrar um novo livro sem que o autor já esteja cadastrado. Então, aquelas regrinhas, né, que a gente definiu desde lá do R, quando a gente colocava, por exemplo, a obrigatoriedade de relação entre uma entidade e outra, a gente estava trabalhando para essa questão de anomalias de inclusão, tá? Então, como ele coloca aqui, eu não consigo cadastrar um livro, salvar o cadastro de um livro, se eu não tiver um autor relacionado àquele livro. E isso são regras que a gente define desde lá, quando a gente constrói, né, o nosso modelo entidade de relacionamento. Anomalias de exclusão, a mesma coisa. Anomalias de exclusão, vocês já fizeram algumas atividades que deu alguns problemas, eu não posso excluir, né, tal registro porque ele está relacionado com outro. Então, pelos exercícios que eu dei em Banco de Dados 1, eu acredito que vocês já tenham tido experiências nesse sentido, tá? E anomalias de modificação, alterar um dado em uma tabela, dados em outra tabela precisam ser alterados. Isso aqui também, né, a gente pode falar da questão das chaves estrangeiras, né? Então, por exemplo, se o código de um autor for modificado, esse código dele deve ser modificado lá na tabela de autores e na tabela de livros também, né, onde ele está relacionado. Então, são as questões de modificações também. Essas questões a gente vai ter que observar muito mais agora, tá? Então, como é que elimina essas anomalias? Projetar esquemas de relações no banco de dados de modo que nenhuma anomalia de inserção, exclusão ou modificação esteja presente nas relações. Então, o que a gente vai fazer utilizando as normalizações é fazer com que essas questões elas não sejam, né, essas anomalias elas não aconteçam, tá? Pessoal, até me estendi demais nesse vídeo. Era um vídeo para falar um pouquinho sobre a ideia principal é que vocês percebam isso, tá? Porque é daqui que a gente vai seguir agora quando for tratar das regras. Então, eu tenho uma tabela não aninhada, eu tenho uma tabela não normalizada, e dessa tabela não normalizada, a gente vai aplicar regras nessa tabela para a gente poder chegar em um modelo, né, conforme dizia aqui no início, em um modelo lógico relacional, tá? Bom, conforme eu já disse, as referências são o Carlos Alberto Reuser, tá? De livro Projeto de Banco de Dados, do capítulo 6. Então tá, pessoal, até o próximo vídeo. Espero que tenham começado a entender essa questão de normalização
É importante vocês também lerem outras referências, buscarem também outras fontes, para conforme quanto mais a gente lê, né, mais vai abrindo. Mas eu espero que durante essa semana vocês consigam compreender bem essa etapa da essa unidade do nosso conteúdo. Até mais então, pessoal.